Meus amigos, boa tarde, que alegria voltar a apresentar frente a frente com o Bernardo, tendo vocês, como eu sempre falo, como parceiros, orientadores, cobradores, isso que faz esse programa se tornar emocionante. Hoje, meus amigos, eu recebo em estúdio uma pessoa muito importante, é um dos maiores coachings do Brasil, Léo Noronha, ele é um coach de executivos. Léo, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande você estar em estúdio com a gente, passar para esse público um pouco da tua experiência. Todo mundo tem uma sede muito grande em conhecer atividade profissional, tudo. Eu gostaria de, em vez de eu te apresentar, vamos quebrar um pouco a regra, você se apresenta. Claro. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a honra é minha, viu, Bernardo? Já nos conhecemos há bastante tempo, para mim é motivo de muita satisfação estar mais uma vez aqui contigo, com um assunto hoje super interessante e atual, né? Que é sobre compliance, que nós vamos conversar em seguida. Então, a honra é minha, tá? Fico muito feliz pelo convite, conte sempre comigo. Okay. Bem, me apresentando um pouquinho, conforme você pediu, eu sou Léo Noronha, eu sou coach de executivos, também sou consultor empresarial e professor universitário. E tenho comigo que compartilhar o conhecimento é quase que uma obrigação nossa. E eu me sinto muito grato quando tenho a oportunidade de compartilhar algo, alguma experiência, algum aprendizado que eu tenho obtido no decorrer dessa minha história, dessa minha trajetória. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu convite. Você falou uma palavra mágica, que todo mundo pergunta muito, o canal tem recebido muita manifestação. O que é essa palavra mágica que você falou? Compliance. Olha, eu entendo o compliance como a conformidade. Compliance, antigamente, no passado não tão distante, compliance era muito conhecido e facilmente encontrado em empresas que trabalhavam com a área financeira, né? Então, o compliance ele faz com que as empresas busquem estar em conformidade com regras, com legislações, mas não só isso, também com os processos internos. E entendo que por isso, por essa particularidade, as empresas atualmente têm usado tanto esse termo compliance, né? Estar em compliance, estar em conformidade, fazendo com que os seus gestores busquem sempre estar em dia, seguindo todas as regras, regulamentos, políticas e por aí vai. Muito se fala, e é até as duas perguntas sobre isso. Primeiro, o que é compliance? O compliance, a não observância, a não obediência às regras, há uma quebra de compliance. A pessoa pode ser demitida por causa disso? Olha, eu entendo que sim, mas entendo também que tudo depende do termo, do acordo que foi estabelecido entre as partes, né? Contratado e contratante. Hoje é muito comum que algumas organizações, claro que depende muito da particularidade dessas empresas, né? Onde o compliance ele é mais visível ou não, elas têm, inclusive, departamentos que tratam só do compliance, né? Por exemplo, trazendo auditores externos e internos, ou até criando um time de auditores internos, para que, com alguma periodicidade, essas pessoas responsáveis pelo monitoramento e controle das operações e dos processos na empresa mantenham em dia, mantenham em conformidade esses processos. Agora, o que é importante destacar? Esses processos devem atender às expectativas e necessidades dos clientes. Isso pode parecer um detalhe, mas é muito importante. Ou seja, todos os meus processos dentro da empresa devem ser desenhados para atender aquilo que para o cliente representa valor agregado. Não necessariamente para a empresa. Mas por que dessa importância? Quem é que vai avaliar depois se o resultado está aderente ou não? É o cliente, né? Então, dessa forma, tendo essas considerações, considero que todos os processos ficam amarrados satisfatoriamente para que esse objetivo principal seja alcançado. E quando a gente fala em cliente, temos que considerar também todos os stakeholders, que são as partes interessadas pelo sucesso daquela empresa. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso. Falamos sobre um aspecto negativo da não conformidade pela falta do compliance, né? Mas a gente vai ver no decorrer do nosso bate-papo hoje que existem muitos outros benefícios que fazem com que as empresas, estimulam com que as empresas estejam em dia com todos os seus processos e buscando não só estar em dia, mas também a atualização desses processos e a melhoria contínua.
não é? O desenvolvimento frequente, o desenvolvimento constante. Como surgiu o compliance? Como eu te disse, primeiro uma exigência das instituições financeiras. Algumas regras e algumas empresas têm particularidades específicas que têm que seguir algumas legislações, algumas políticas de atuação, alguns órgãos reguladores. E a empresa que não estava atualizada ou em dia com o que prescreve, com o que exige esses órgãos, poderia ser muito prejudicada. Ter a sua produtividade comprometida e até não poder entregar o seu produto, o seu serviço aos seus consumidores por não atender aqueles requisitos, muitas das vezes legais. Né? Se existe a legalidade da situação, ela se torna impositiva, se torna obrigatória. A empresa que não estava em dia ou em conformidade, ela deixava de ser competitiva e dessa forma perdia mercado. Bom, com o passar do tempo, nós consumidores passamos a ter muito mais acesso à informação e diretamente nos tornamos também muito mais exigentes. Então não tem como, as empresas tiveram que seguir também este mesmo progresso nesse mesmo ritmo. Por exemplo, seria compliance, quebrando regras, tudo, um funcionário que passa segredos industriais para terceiros? Ele estaria infringindo? Sem dúvida alguma. Acredito que essa deve ser uma regra dentro das instituições, das organizações, né? Mas se no ato da contratação ou no dia a dia, esse funcionário foi orientado pela política interna dessa organização de que esse é um procedimento inaceitável, a partir daí está estabelecido o compliance. Se ele não seguir esta regra, ele entra em não conformidade. Não conformidade. Exatamente. E aí que ele vai ser decapitado, vai ser posto para fora da firma. Que ele vai perder o emprego dele. Sem dúvida. Não, eu acho pela isso muito quebra importante. do acordo, pela regra estabelecida. Que tipo de empresa mais precisa se valer do compliance para conseguir sucesso? Num primeiro uma empresa momento... pequena, uma empresa média, uma empresa grande? Olha, ou seriam todas iguais? Eu entendo da seguinte forma. O mercado é altamente competitivo nos dias atuais. E todos os dias nascem novas empresas entregando resultados parecidos. Então, veja só, se eu tenho uma empresa de determinado porte, em determinado ramo, é claro que através do benchmarking, que é um comparativo que eu faço da minha empresa com outras empresas, eu quero buscar os melhores players, os melhores jogadores, os meus maiores concorrentes, e quero me espelhar naquilo que eles fazem. Correto? Isso é natural, isso é comparação. Então, ao fazer esse benchmarking, essa comparação com outros concorrentes, não tem como, para eu me manter competitivo, eu não trazer para a minha empresa as melhores práticas. Ao adotar essas melhores práticas, eu teria que fazer o monitoramento e controle, adotar regras, adotar políticas. Fazendo isso, eu estou estabelecendo e usando o compliance. A partir do momento que eu decreto que são regras a serem utilizadas na minha empresa, eu estou tratando de compliance que deverá ser ou deverá estar em conformidade sempre, a partir do momento que foi estabelecido. Agora, a gente está falando muito do compliance considerando a parte interna, né? As regras da minha organização. Mas existem regras governamentais, existem regras legislativas, e você conhece bastante disso. Existem outras regras no ambiente externo que também influenciam a minha empresa. Bastante. Dependendo do ramo de atuação, então, essas regras se tornam impositivas. Eu tenho que obrigatoriamente seguir. Se eu não seguir, posso inclusive ficar inviabilizado de oferecer e entregar o meu produto. E aí não tem como fugir, né, Bernardo? Aí eu sigo ou eu paro de trabalhar, né? Eu paro de trabalhar. Uma pergunta que me mexe comigo, o seguinte, por exemplo, dentro da cadeia produtiva, tá? Quando foi observado essas regras, a necessidade de se estabelecer essas regras para cada item da cadeira evolutiva, da cadeira produtiva? Bom, faz tempo que se usa essa gama de informações, essa gama de ordenamentos, ou é coisa mais recente ou é mais antiga isso? Olha, no meu entendimento, Bernardo, isso vem desde a segunda Revolução Industrial. O surgimento da energia elétrica, da máquina a vapor, onde a competitividade começou a fazer com que as empresas se reinventassem todos os dias. Agora, trazendo isso para os dias atuais, você imagina o desafio que é hoje para os empresários diferenciarem a sua empresa, entendendo que a competição está altamente acirrada. Bastante. E hoje eu não volto mais numa loja pelo bom atendimento, por ter sido oferecido a mim um café, uma água.
Eu, às vezes, nem vou mais às lojas. Eu faço todas as transações via internet. Né? Então, o que me faz voltar numa loja através de um site e não em outra? Que vendem produtos, às vezes, iguais. Quando elas são, por exemplo, revendedoras de produtos. Por que eu volto numa loja e não volto na outra? Que tipo de regra, que tipo de comunicação foi estabelecida, de conexão foi estabelecida entre essa loja e a minha pessoa que me faz voltar a ela e não em outra? Né? Então, essa necessidade de se reinventar faz com que o monitoramento dos processos internos através da aceitação e através da condução das auditorias, né, dos acompanhamentos, para que você esteja em conformidade, se torna essencial, se torna fundamental. Não tem como fugir disso, né? Não. Olha, já já nós vamos entrar justamente em auditorias, os controles obrigatórios para que as normas sejam cumpridas. Eu vou te pedir licença, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós já voltamos já. Nada de sair daí, hein? Toda vez eu falo a mesma coisa. Pega aquela porcaria daquele aparelhinho que muda de canal e joga no lixo. Nós voltamos já. Oi pessoal, meu nome é Ricardo Fauri, eu sou mastologista, ginecologista e obstetra. Estou aqui para conversar com você que acabou enfrentando aí um diagnóstico de câncer de mama. Certamente essa não é uma alteração fácil e não é um diagnóstico agradável, mas é muito importante que você tenha esperança, que você acredite no tratamento. Hoje em dia temos cirurgias menos mutiladoras, tratamentos prévios à cirurgia que podem minimizar as sequelas cirúrgicas na mama e mesmo os tratamentos com químio, radioterapia, hoje tem uma resolução muito melhor, trazendo altos índices de cura, principalmente quando a doença é detectada precocemente. Dica de hoje, o poder da assertividade. Você sabe o que significa ser assertivo? A palavra assertividade tem sido usada de forma errada, pois é frequentemente relacionada a acerto, daí tanta confusão com o conceito. Ela não está ligada ao que é certo ou errado. Se assim fosse, deveria ser escrita com C, né? Mas essa palavra nem existe na língua portuguesa. A assertividade em questão, ela está ligada à nossa maneira de expor e defender as nossas posições. Uma pessoa assertiva, ela é transparente nas suas intenções e nas suas colocações. Para ser mais assertivo, desenvolva sua objetividade, desenvolva sua habilidade de argumentação, sua autoconfiança, eleve sua autoestima, pratique a empatia e a objetividade. É importante saber dizer e como falar sim e não. Assertividade é uma virtude pessoal que demonstra maturidade e segurança. Essa foi a nossa dica do dia. Desejo que você seja cada vez mais assertivo. Meus amigos, eu falei e eu disse que o nosso era vapt-vupt. Não existe intervalo mais rápido que esse. Mas vamos voltar a esse papo gostoso, essa conversa, esse aprendizado que nós temos o Léo hoje para nos ensinar. Vamos continuar, nós estamos falando de compliance, essa gama de normas e de obrigações que as pessoas têm, tanto a empresa quanto o consumidor, mas principalmente a empresa tem que ter normas e regras para poder alavancar e dar forma e fim em toda a cadeia produtiva. Nós falamos muito em regras.
a definição de regras dentro do compliance e tal. Agora, como que se cobra isso? Porque a lei, a norma, ela é fria, ela é imutável. Quem muda são as pessoas. Como que se faz para se cobrar isso? Para se verificar que a coisa está indo certa? Bom, um dos maiores desafios das organizações está relacionado à gestão de pessoas. Quando você ingressa numa organização que já tem as suas regras muito bem estabelecidas, onde a maioria das pessoas já seguem naturalmente essas regras, é uma situação. Né? Agora, existem pessoas que participam do processo de transição, onde há a implementação dessa nova cultura para a necessidade de se adotar e se seguir uma nova política de regras. Aqui o desafio se torna mais interessante, né, Bernardo? Porque você mudar algo que já está funcionando, onde pessoas estão inseridas nos processos, pode ser um desafio um pouco mais difícil. No mínimo é difícil. No mínimo. Agora, como a maioria das empresas competitivas já fazem uso de diversas regras, as pessoas que entram e começam a fazer parte desse corpo de colaboradores já entram, né, envolvidas nesse processo desde o início. Então a transição e a aceitação se torna mais aceitável e de forma mais natural. Né? Então eu sempre gosto de valorizar os acordos. Eu acho que tudo aquilo que é conversado e fica claro é de bom tom. Agora aí entra um ponto interessante, né, Bernardo? Até que ponto os gestores e as empresas têm a segurança de que o seu colaborador, o seu funcionário, entende claramente aquilo que é esperado dele? Porque muitas das vezes acontece que o gestor, o contratante, né, o empresário, ele quer que a coisa aconteça da forma que ele julga ser o adequado, mas o colaborador não sabe que forma é essa que ele julga ser adequada. Então vamos lá. Ok, existem as regras, existem as políticas, existe a necessidade de se fazer um monitoramento e ter de acordo a conformidade constante, mas é importante que haja clareza de quem cobra isso do colaborador, para que ele saiba exatamente aquilo que é esperado dele. Eu acho que esse trato cai muito bem. É sempre bom ter muita clareza, muita objetividade nessa troca de informação. É fantástico isso. Eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho deveras importante. Essas normas internas visam garantir um andamento e uma conformidade ideal dentro de uma empresa. E se não há, como que um gestor ele pode fazer sem violência, sem demissão, sem nada, obrigar as pessoas a vestirem a camisa das normas e tocar de forma mais harmônica, porque sempre é uma rebeldia. Não da maioria, mas da minoria, que sempre, não concordo, ainda mais hoje que nós vivemos essa ebulição das ideias, as mídias sociais que contrariam tudo. Como que um gestor pode fazer isso? Eu acho essa pergunta fantástica e eu acho que vai muito ao encontro do que hoje é esperado do administrador, do gestor. E é nesse momento que eu consigo plenamente separar o chefe, que tem até a figura do índio, né? O chefe indígena, né? Eu mando e você faz, do líder. Aí faz toda a diferença. O líder é aquele que, através das suas ações, da sua atitude, se torna um exemplo onde os seus liderados vêm naturalmente seguir aquilo que lhe é apresentado. Né? Então, ok, para que servem as regras? Poxa, quando eu sei para onde eu tenho que ir, é muito mais fácil percorrer o caminho. Né? Quando eu já tenho uma cartilha do que deve ser feito, me parece muito mais racional, muito mais lógico. Tem um ditado que diz, quando não se sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não quer dizer que as empresas não vão alcançar os seus objetivos se não tiverem um compliance muito acurado, muito bem desenvolvido e estabelecido. Mas qual é a diferença de uma empresa que usa, que tem um compliance, um checklist, o passo a passo a ser seguido com todos os seus colaboradores? No que ela se diferencia principalmente com relação aos resultados daquela empresa que, ok, tem algumas regras, mas não trata com a criticidade, né, com a acuracidade que essa outra empresa? Eu tenho a certeza que a empresa que tem os seus processos bem mapeados, que tem um monitoramento e um controle efetivo, que faz uso do compliance, ela alcança melhores resultados em menor espaço de tempo. E se ela consegue alcançar os seus resultados no menor espaço de tempo, a tendência é que o custo suba ou caia.
que é um dos principais objetivos de qualquer gestor. Então não tem como fugir. Por isso eu disse, ok, se você é um empresário e ainda não tem as suas normas muito bem estabelecidas, né, muito bem aceitas, se você tem problemas com gestão de pessoas, o que é super natural, é um desafio diário nas organizações, mas é importante que você saiba que é necessário reconhecer e fazer um mapeamento de todos os seus processos, de onde entram os seus insumos até onde sai o seu produto. Quanto mais detalhado for esse mapeamento, através de um fluxograma, por exemplo, é muito bom, para que você tenha uma visão macro da situação. Imagina você em cima do topo da pirâmide, olhando para a sua empresa lá embaixo, todos os seus funcionários em diferentes departamentos e setores, trabalhando interconectados, entrosados, como engrenagens de um relógio. Eu gosto de fazer essa analogia, porque para que a hora esteja certa no seu relógio... Acho que essa analogia é muito feliz. Né, as engrenagens têm que estar ajustadas, têm que estar azeitadas, não é isso? Tem que estar lubrificadas. E é esse o cenário que todo dirigente de uma empresa espera. Agora, regras são necessárias? Fundamentais. Cada um tem que saber aonde começa, onde termina a sua autonomia, o que é esperado desse profissional dentro daquela área, qual é a interligação, interconexão que a área dele tem com outras áreas, qual é a importância da contribuição diária dele dentro daquele contexto para que o resultado da empresa apareça. Quando a gente fala em resultado da empresa, eu imagino um cliente que compra um produto, né? Esse relógio, por exemplo, já que a gente falou de relógio, ele pega o equipamento e usa. Agora, e o departamento financeiro daquela empresa? Que tipo de contribuição? Qual é a relevância daquele departamento dentro do fabricante de relógios? Onde está o almoxarifado? Quem cuida e organiza os materiais, a matéria-prima? Quem é responsável pelo treinamento das pessoas que vão confeccionar esse relógio? Será que esse profissional deve viajar para o exterior para aprender como confeccionar esse relógio? Que tipo de processo, que tipo de maquinário é utilizado? Enfim, como é composta a área de vendas? Como funciona a área de marketing? Quem faz a pesquisa e desenvolvimento? Aonde foram buscar o exemplo para fazer um relógio parecido? Esse relógio, a ideia dele surgiu da onde? Né? Então existem uma série de outros processos internos que às vezes não aparecem, né, quando tudo vai bem. Mas se o produto deixa de ser vendido, quando você tem um mapeamento dos seus processos internos feito de forma detalhada, mais facilmente também você conseguirá apontar aonde foi o erro. Você identifica com maior rapidez, porque você tem uma visão geral da situação. Então eu acho fundamental e eu acho fantástico. Acho que as regras existem, quando bem elaboradas, claro, né, para facilitar e para entregar resultados parecidos. Mais fácil também para você medir o desempenho da sua empresa no final de toda essa cadeia, né, da cadeia total, né, do supply chain. E, então, nesse momento, você consegue comparar com os seus outros resultados e também dos seus concorrentes. Eu acho fundamental que haja essa preocupação. Nós falamos em ordenamento jurídico e ordenamento administrativo. Perfeito. Não quer dizer necessariamente que vai ser obedecido. Tá? Sem dúvida. Quem fiscaliza? Basta uma auditoria que vai fiscalizar, ou a auditoria mais vai mostrar onde está o erro? Qual o melhor benefício que uma auditoria faz dentro de uma empresa? O melhor benefício que uma auditoria faz dentro de uma empresa, eu entendo que é fazer com que a empresa saiba claramente em que ponto ela está. Problemas podem existir? Podem. Mas desde que ela seja apontada sobre aquela não conformidade e consiga resolver aquela questão, ok, também, tudo bem. Assim como nós, as empresas estão em constante aprendizado, o que nós chamamos de aprendizagem organizacional. Né? Então, as empresas também aprendem com as suas falhas. Sobre o instrumento de controle, tem organizações hoje que já têm, por exemplo, um departamento que se chama Departamento de Qualidade. O que esses profissionais fazem? De uma maneira bem prática, objetiva, né, para exemplificar essa situação, eles ficam o dia todo com uma prancheta fazendo checklist sobre os processos de todas as áreas da empresa. Para quê? Caso venha uma auditoria, né, externa ou de algum órgão regulador que exija alguma recomendação legal, por exemplo, para que essa empresa esteja sempre em conformidade, em compliance, em dia. Esse é o principal papel. Então tem muito trabalho, não é um trabalho diário, é um trabalho contínuo. É um trabalho de minuto. Porque todo minuto precisa ter acompanhamento. E o que é muito bacana?
As empresas que têm isso muito bem mapeado e trabalhando como as engrenagens do relógio, com o tempo, com a repetição, isso se torna uma normal. Passa a ser comum. Já não passa a ser um ônus para o profissional que, além das suas atividades, tem que também se preocupar com o monitoramento e controle da sua atividade, né? E sendo comum, isso é como andar de bicicleta. Quanto mais você anda, mais segurança você tem, mais natural fica e você começa até a inovar, pensando em maneiras diferentes de se locomover, né? E com a empresa não é diferente. Léo, encerrando, como dizia o filósofo, o tempo acabou. Então, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Por favor, me dê o telefone para que essa multidão que nos assiste, graças a Deus, possam entrar em contato com você. Seu e-mail, o seu site. Claro. Eu vou até um pouco mais adiante disso. A gente nem havia conversado sobre isso, mas eu quero te fazer uma surpresa, tá? Antes disso, Bernardo, mais uma vez, muito obrigado pela confiança, pela parceria, pela sua amizade e por tudo que a gente vem conquistando juntos e pelo sucesso que é a TV hoje, né? A BCC realmente está se destacando cada vez mais e vai chegar muito longe. Já está muito bem e estará muito melhor sempre. Isso. Parabéns. Eu me curvo e agradeço todo dia a esse público que está dioturnamente nos acompanhando. É verdade. Nos participando, nos reclamando, brigando. Em outras entrevistas que fizemos juntos, tive feedbacks de muitas pessoas. Muitos e-mails recebi mencionando a qualidade da programação da BCC. Então, parabéns mais uma vez por isso. Sucesso. Uma coisa que... Bom trabalho. É muito bom, né? Gratificante. Não. Mas vamos lá. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, por favor, acesse www.leonoronhacoaching.com. Esse é o meu site. Facinho de achar e lá você terá acesso a todas as informações. Terá acesso ao contato, enfim. Agora a surpresa, que eu havia comentado com o Bernardo. Se você quiser e tiver interesse em conhecer mais sobre coaching, não necessariamente para executivos, mas para qualquer outra informação, pela parceria com a BCC, eu quero oferecer para quem entrar em contato através do meu site, www.leonoronhacoaching.com, e mencionar essa entrevista de hoje sobre compliance, eu ofereço para você 1 hora de sessão de coaching comigo, gratuitamente. Para você tirar todas as suas dúvidas. Faço questão. Agora, por favor, eu peço para os seus telespectadores, Bernardo, eu sei que são muitas pessoas, que se eu não conseguir atender imediatamente, que entendam, porque graças a Deus a minha agenda também está bastante concorrida, então eu vou me esforçar para atender o máximo de pessoas, tá? Para mim vai ser um prazer te conhecer. Entre em contato, mencione essa entrevista, diz que foi através da entrevista aqui na BCC com o Bernardo, que eu te ofereço 1 hora de sessão de coaching grátis para você tirar todas as suas dúvidas, sem compromisso algum. Não é de perder não, hein? É uma coisa fantástica. Isso é um presente bom para você e para os seus telespectadores. Eu posso me enganar e também me inscrever para ver se eu ganho? Já é seu o processo todo. Puxa vida! Aleluia! Léo, me dá seu Muito telefone. Obrigado, viu? Claro. Além do site, o telefone é 11 98995 9806. Vou repetir. 11 é o prefixo de São Paulo, o telefone é 98995 9806. Muito obrigado. Meus amigos, como diz o francês, c'est fini. Acabou. Você tem só um minutinho? Tenho. Deixa eu deixar uma mensagem. Outro meio para nós nos conectarmos, através do YouTube. Acesse o meu canal do YouTube, Léo Noronha Coach. Lá você terá acesso a todos os vídeos, inclusive aqui com a BCC, e os meus vídeos pessoais, onde eu entrego dicas de gestão e coaching. Se para você fizer sentido e você achar bacana, acesse no YouTube o canal Léo Noronha Coach. Inscreva-se e você terá acesso em primeira mão a todo esse conteúdo. Olha, melhor presente, eu não sei se ele poderia fazer alguma coisa. Vale a pena vocês escreverem. Vocês não sabem o que é uma aula de coaching dessa fera que está aqui. Tá? Não brinca, não durma, porque você sabe que quem dorme acaba perdendo o trem. Tá? Gente, o programa acabou. Eu estou indo embora, eu vou para casa. Fui!